Bom, vamos lá então, né, pessoal, para mais uma semana de aula da nossa disciplina de Fundamentos de Investigação e Criminalística. Nós vamos iniciar hoje falando um pouquinho sobre como vai ser a dinâmica da nossa aula. Não sei se todos vocês já estão com acesso ao AVA, tá? Mas com certeza nas próximas semanas vocês já terão esse acesso. A gente sabe que nesse período inicial é um pouquinho complicado. E quem, porventura, estiver com dificuldades, eu oriento que procure o suporte da faculdade para ter esse amparo e solucionar essa questão, tá? Como é que vai funcionar a dinâmica da nossa aula? Na verdade, na semana passada, nós iniciamos e eu ainda não tinha em mãos o conteúdo de vocês. A disciplina de investigação e criminalística, ela é uma disciplina muito ampla, tá? Ela é uma disciplina muito ampla e eu não sabia ainda ao certo em que sentido que seria a abrangência dela para o curso de vocês, né? Então agora já com o conteúdo programático em mãos, eu consigo então conseguir adequar esse conteúdo e eu vou passar hoje para vocês no que consiste a matéria do nosso semestre, tá? Outra questão, eu não sei se no curso de vocês também, mas no curso de Direito, nas disciplinas que até então eu havia ministrado, as aulas, as disciplinas seguiam um livro único, né? Um livro didático que a faculdade disponibilizava. E agora, então, nas duas disciplinas que eu vou trabalhar com você, aliás, na disciplina que eu vou trabalhar com vocês e na disciplina que eu atuo neste semestre no curso de Direito, elas são disciplinas que denominadas de aula modelo professor. Então, nós não teremos um livro básico da faculdade, e vocês não vão encontrar esse livro básico no AVA. Por quê? Porque o conteúdo da disciplina, o conteúdo que será trabalhado no semestre, ele vai ser publicado por mim, tá? Então, como é que nós vamos atuar nesse semestre? Nós vamos ter as nossas aulas virtuais, por enquanto, né? E torcendo para que logo possamos, com segurança, ter as nossas aulas presenciais também. Eu vou sempre disponibilizar para vocês o slide da aula e também eu vou disponibilizar para vocês uma espécie de apostila, tá? Da nossa disciplina. Essa apostila é relacionada com todo o conteúdo e ela vai ser a nossa disciplina, vai ser o nosso norte, tá? Para trabalhar no semestre. Então, vocês podem estudar para nossas provas e nossos trabalhos, enfim, as nossas atividades avaliativas, por meio do slide que eu disponibilizo para vocês, por meio dessa apostila que eu vou disponibilizar para vocês, e também por meio do que for tratado em sala de aula, porque, como eu já referi, essa apostila e esses slides, eles são um norte, né? A partir daí surgem conteúdos que nós vamos tratar em sala de aula e que eu vou reforçar a importância e vou orientar que vocês anotem essa questão, tá? Pessoal, outra situação. Eu só solicito que vocês mantenham o microfone no mudo, tá? E também que vocês cuidem para não clicar na tela porque tem uma opção de solicitar o controle da tela, tá? Se vocês solicitarem o controle da tela por engano, enfim, ou compartilharem a tela de vocês, pode travar a minha aqui, tá? Então cuidem isso para não solicitar o controle da tela, certo? Bom, vamos lá então, né, pessoal? Como eu falei na semana passada, a disciplina de Fundamentos de Investigação e Criminalística, ela é muito ampla. Então, agora, já com o plano de ensino de vocês, eu pude verificar qual é a proposta do curso, o que o curso exige que vocês tenham um conhecimento básico sobre investigação e criminalística. E o que vai ser o nosso conteúdo do semestre? Num primeiro momento, nós vamos trabalhar aspectos do direito penal.
Então, nós vamos estudar como funciona, o que é o direito penal brasileiro, o que é um crime, quais são as fontes e os princípios do direito penal brasileiro, por que ele existe, né? Qual é a funcionalidade do direito penal. Nós vamos estudar alguns crimes específicos, como, por exemplo, embriaguez ao volante, que é algo que envolve que envolve a questão de perícias, por exemplo, tá? Então, nós vamos estudar alguns crimes de forma específica, vamos conhecer eles de um modo mais aprofundado. Num segundo momento, nós vamos falar de direito processual penal. O que significa isso? O direito penal, ele dispõe o que é crime, ou seja, matar alguém é um crime de homicídio que tem uma pena de tantos anos a tantos anos de prisão, tá? Agora, a forma como vai ocorrer essa punição, ou seja, a forma como vai se dar o processo, a investigação na fase policial, como vai ser feita a sentença, como vai ser proferida a sentença pelo juiz, toda essa parte instrumental, quem fala, quem dispõe é o direito processual penal, tá? Então, nós vamos conhecer aspectos relevantes nesse sentido, de direito penal e de direito processual penal. Num terceiro momento, conhecedores do direito de aspectos do direito penal, do direito processual penal, nós vamos falar de balística forense, tá? Nós vamos falar de armas, de munições, enfim, do que dispõe essa matéria de balística. Por quê? Porque para realizar, investigar a ocorrência de um crime, né? Um crime, uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal ou um homicídio praticado com arma de fogo, por exemplo, o perito ele deve ter conhecimento de balística forense para verificar uma alegação, por exemplo, a pessoa alega que agiu, que matou alguém em legítima defesa. Porém, vocês, como peritos, vão até o local e verificam: opa, mas o tiro que atingiu a vítima, ele veio de cima, né? E tem uma cadeira no local do crime. O que pode significar isso? Que essa vítima estava sentada e essa vítima estava sentada e amarrada? E será que esse tiro realmente foi em legítima defesa? Né? Então, essas situações. Outra questão da balística forense, que vai nos auxiliar, como eu já mencionei na aula da semana passada, vamos poder averiguar. Fomos até o local do crime e encontramos cápsulas de um determinado calibre. Aquelas cápsulas encontradas naquele local, elas condizem com o ferimento de arma de fogo constatado no corpo de uma vítima, né? Então, todos esses aspectos nós vamos tratar em balística forense. E no último momento, nós vamos falar da parte da medicina legal, tá? O que é a parte da medicina legal? Nós vamos falar sobre lesões contusas, nós vamos falar sobre os tipos de lesões, nós vamos estudar para fins de termos um conhecimento básico e podermos atuar enquanto peritos criminais, por exemplo, e saber que aquele ferimento que foi encontrado no corpo da vítima, ele condiz com o depoimento que ela prestou, ou um ferimento que foi encontrado no corpo da vítima condiz com um instrumento que vocês, enquanto peritos, localizaram, averiguaram e constataram no local do crime, tá? Então, tudo isso é o que a nossa disciplina abrange. Ela é bastante dinâmica, é uma parte que no curso de Direito o pessoal gosta muito, porque envolve crime, envolve desvendar situações do crime. Então, eu espero que juntos nós possamos compartilhar um semestre bem legal, bem bacana, com essa parte de investigação e criminalística. Claro que nós temos situações e quem posteriormente, né, após ter a formação, buscar uma especialização nessa parte de criminalística, porque nós temos pós-graduações, por exemplo, voltadas para essa disciplina, tá? Nós temos também outros cursos que aprofundam
mais o tema, como, por exemplo, estudando de forma pormenorizada o local do crime, os vestígios, a forma de investigação, o modo de proceder, a conduta do perito. Nós vamos falar também sobre isso no decorrer do nosso semestre, certo? E eu também vou indicando livros para quem tem interesse em fazer concurso, né, nessa área de perícia criminal, na área policial e atuar como perito, tá? Pessoal, aqui eu trouxe uns livros para quem quiser ter um conhecimento maior dessa parte que é relacionada à nossa disciplina e os livros que eu sugiro para vocês. Na biblioteca da nossa faculdade, esses livros, eles estão presentes, tá? Então, o primeiro livro que eu indico para vocês é referente a essa primeira parte que nós vamos conversar, que é um livro de Direito Penal, tá? Do Rogério Greco, Curso de Direito Penal, volume 1, parte geral, tá? É um livro que eu indico para vocês. Outro livro que também nós temos na nossa faculdade é um livro do Alexandre Araújo Reis, Alexandre Gonçalves e do Pedro Lenza. É um livro de direito processual penal. Então, é um livro que se refere à segunda parte da nossa aula, né? A segunda disciplina que nós vamos tratar dentro da criminalística. Outra sugestão que eu dou para vocês, esse não consta na nossa faculdade, é um livro que vocês vão localizar na internet. Então, só digitando no Google já esse título, vocês encontram um artigo sobre balística forense. Que, então, é um artigo do Danilo Laurindo, que se chama A Balística Forense e a sua importante relação com o ordenamento jurídico, tá? Então, é um livro que eu indico para vocês, que é uma parte que é bem legal. Essa parte final da nossa disciplina, que é a balística forense e também a medicina legal, é uma parte bem dinâmica. Eu, particularmente, gosto, né? Gosto dela. Então, é uma parte bem legal. Só um minutinho aqui, só um minutinho. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Só deu um probleminha aqui. Sim. Alguém pode responder? Ah, certo, Sim, tá estou bem. ouvindo. Desculpa, deu um probleminha. Certo, deu um probleminha na conexão aqui, tá? Seguindo então. Então, tem esse artigo que é sobre a balística forense, que é um artigo que, se vocês digitarem esse título no Google, vocês vão localizar ele, tá? E também um outro livro que temos disponível na biblioteca da faculdade, que é um livro de Manual de Medicina Legal, né? Então, é um outro livro que eu indico para vocês. Essas sugestões, elas constam no slide e eu encaminhei para vocês no AVA, e depois eu vou encaminhar nos e-mails conforme vocês estão me enviando no grupo do WhatsApp, certo?
Bom, então, feitos esses esclarecimentos iniciais, antes também de iniciarmos, eu só vou orientar vocês no seguinte sentido. Já nas próximas aulas, nós vamos combinar algumas atividades avaliativas sobre o nosso conteúdo. Eu vou publicar situações na pré-aula, na aula e na pós-aula. Então, por isso que eu peço que vocês entrem em contato com o pessoal da faculdade para verificar a questão dos acessos de vocês ao AVA, tá? E outra questão que eu vou considerar é a participação de vocês na nossa aula. Então, eu faço questionamentos, eu vou publicar questões na pós-aula para que na próxima aula a gente possa discutir, ou eu vou publicar na pré-aula para que na aula a gente possa discutir, e eu vou tomar nota das pessoas que participam das aulas, tá? E eu vou atribuir pontuações por essa participação, tá? Então, eu conto com a participação de vocês para que a gente possa formar esse conhecimento juntos, certo? Bom, vamos lá então para a aula de hoje. Hoje nós vamos iniciar a nossa disciplina, então, falando sobre direito penal, tá? Por quê? Porque a nossa disciplina, ela é focada em possibilitar vocês a atuarem como peritos criminais, por exemplo. Nós conversamos na aula passada várias formas de atuação. Então, em carreiras policiais, existem o Instituto Geral de Perícia, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que tem o cargo de perito, tá? Nós vimos também que essa parte de investigação e criminalística, ela pode gerar reflexos, por exemplo, para quem atua numa empresa privada, de ajudar a sua empresa a se defender em razão de alguma situação que surge, tá? Então, por isso que ela é importante. E, num primeiro momento, nós temos que ter um conhecimento sobre o que é o direito penal. Por quê? Porque quando eu falo em criminalística, quando eu falo em investigar crime, quando eu falo em formas de investigar um crime, de verificar uma lesão que aconteceu numa vítima, de verificar um ferimento com bala, com um ferimento com arma de fogo, em verificar inúmeras situações que envolvem principalmente balística e medicina legal, né, em verificar as situações de vestígios deixados no local do crime, eu tenho que saber o que é um crime, eu tenho que saber de onde que vem tudo isso relacionado a esse aspecto criminal. E quanto a isso, nós temos o nosso direito penal, tá? Então, nós vamos ver aspectos gerais e relevantes sobre ele. Quem tiver interesse, claro, busca aprofundar na matéria com um livro, numa doutrina, e tem aquele livro do Rogério Greco que eu indiquei. Hoje nós vamos falar, então, num primeiro momento, sobre normas, regras e princípios. Será que é a mesma coisa? Será que norma e regra é a mesma coisa? Será que regra e princípio é a mesma coisa? Tá? De um modo geral. Falando na sequência, nós vamos falar já de forma específica sobre o direito penal. Então, nós vamos falar sobre fontes do direito penal. No que o direito penal se inspira, no que ele busca para se sustentar. Nós vamos falar sobre a função do direito penal, para que ele serve, para que ele existe, tá? E o conceito, o que é um crime? Né? A gente fala muito, isso é um crime, aconteceu um crime, mas o que é? Qual é a definição de crime? Tá? E no final da nossa aula, nós vamos falar sobre alguns princípios de direito penal. Certo? Vamos lá, então. E eu já começo questionando vocês, tá? Norma, regra e princípio é a mesma coisa? O que vocês acham? Alguém se habilita? Será que norma é a mesma coisa que regra? Eu acho que regra e norma têm o mesmo princípio, só que a aplicação é diferente. Certo. Mais alguém para ajudar o colega? Não, ninguém se habilita? Bom, vamos lá Eu também então. acho que não é Tá, a mesma coisa, professora. tá bem, tá? Não é a mesma coisa, tá, pessoal? Quando eu falo em norma,
norma, regra e princípio, nós vamos ver da seguinte forma. Norma é um gênero, tá? Norma é um gênero e dentro desse gênero nós temos duas espécies. Uma é a espécie princípios e outra é a espécie regras, tá? Então, quando eu falo norma, por exemplo, norma jurídica, eu estou falando de algo que abrange princípios e de algo que abrange regras, tá? Mas agora, qual é a diferença de princípio e de regra? Quando eu falo em princípios, eu falo em algo que orienta, tá? O princípio, ele não gera, por exemplo, uma sanção, ele não gera uma obrigação, mas ele orienta, ele existe no mundo jurídico, ele existe no direito para orientar. Então, quando eu falo em norma, norma é subdividida em regras e princípios. Princípios é uma norma ordenadora, orientadora, que deve ser observada à medida do possível. São diretrizes gerais. Pode ser observado, cumprido em maior ou menor grau. Pode ser relativizado, adequado a cada situação, tá? Por exemplo, nós temos o princípio que nós chamamos de princípio da proporcionalidade. O que significa o princípio da proporcionalidade? Ele vai nos dizer que eu tenho que aplicar o direito de forma proporcional, ou seja, eu tenho que punir quem praticou uma conduta errada de forma proporcional à conduta errada que ele cometeu, né? E essa punição, ela pode ser maior ou ela pode ser menor, dependendo da situação concreta, certo? Então, o princípio, ele serve para orientar, tá? Ele é subsidiário, ele está ali para orientar, para ordenar. E por outro lado, quando nós falamos em regra, nós falamos de algo que deve ser cumprido, que deve ser observado de forma obrigatória. Regra é sinônimo de lei, tá? Então, regra são normas que devem ser cumpridas. Lei disciplina uma situação determinada. Em caso de conflito, se aplica a especialidade. O que significa isso? Então, eu peço que vocês tomem nota, tá? E podem anotar o seguinte: regra igual a lei, tá? Quando eu falo em regra, eu estou falando de lei. Regra, o artigo 121 do Código Penal. O que ele nos diz? Matar alguém. Pena de tanto a tanto. Isso é regra. Se alguém matar alguém, ele pode ser submetido a uma pena de tanto a tantos anos de prisão, certo? Agora, quando eu vou falar dessa questão de quantos anos essa pessoa vai ser condenada a cumprir de pena, eu posso considerar critérios de proporcionalidade. E aí eu estou falando de princípios, certo? Então, quando eu falo em norma jurídica, eu estou falando de princípios e regras, tá? Princípio orienta, regra é a lei, certo? Alguma dúvida? Seguimos aqui, tá? Então, falamos de um modo geral e vindo para o nosso conteúdo da disciplina. No direito penal é a mesma coisa. A norma penal, a norma do direito penal, ela é composta de princípios mais regras, certo? Seguindo a nossa aula aqui. A senhora está Professora, desculpa. A senhora está passando slide? Não está passando slide? Para mim está trancado aqui, a tela ficou trancada na referência. Tá, alguém mais, pessoal? Eu não sei quem mais está vendo outras telas. Tá, então deixa eu compartilhar de novo. Eu vou parar a apresentação e vou compartilhar de novo. Só um minutinho.
Vocês conseguem visualizar? Sim, professora. Sim. Tá, eu Sim, vou o meu tá avançando normal. os slides. Sim. Tá, eu vou avançando os slides aqui, ó. Vamos aqui. Na tela, então, tá o slide de norma, que é dividido em princípios e regras, tá? Se alguém não estiver visualizando isso, eu peço que me avisem, tá? Na Ei, sequência professora. aqui, pessoal. Oi. Desculpa. Professora, ontem na aula do general aconteceu isso, quem estava com o celular, e aí ele mandou baixar o PowerPoint também, pode ajudar. Baixar o PowerPoint, cada um baixar o arquivo. Isso, por causa que tem uns que não aparecia, no meu não aparecia, aí eu tive que vir pro computador, porque no meu celular eu não conseguia. Tá, eu Mas, vou inserir caso ele falou aqui na também poderia. conversa. Eu vou inserir aqui na conversa, pessoal, o arquivo, tá? Que eu enviei no AVA, mas eu acho que vocês estão, alguns estão ainda sem acesso. Alguns ainda estão sem acesso. E eu inseri aqui no chat da reunião, tá carregando aqui, mas tá indo o arquivo dos slides, tá? Depois da aula eu vou enviar esses slides para vocês, eu não consegui enviar hoje. Não sei se já carregou, mas ele tá no chat ali também, certo? Se por acaso alguém está com ele em mãos e conseguir compartilhar com os colegas no grupo do WhatsApp, também pode ser que daí os colegas conseguem acessar por ali, tá? Bom, vamos lá. Nós temos aqui, então, norma, princípios e regras. Só vou passar aqui rapidinho os slides. Aqui, primeiro, quando nós falamos em princípios, nós falamos em norma ordenadora, tá? Norma que orienta. E quando nós falamos em regra, nós falamos em uma norma que é sinônimo de lei, tá? Então, vocês podem até fazer essa anotação. Regra igual a lei, certo? E aqui no slide onde nós tínhamos parado, que se nós falamos de norma geral, que a norma geral ela é formada por princípios e regras, quando nós falamos da norma penal, ela também não foge da regra, né? E ela é formada por princípios e regras, certo? Agora nós vamos falar de forma mais detalhada sobre o direito penal, né? Sobre o nosso direito penal, e nós vamos iniciar a nossa conversa sobre as fontes do direito penal. Ou seja, para existir o direito penal, o direito penal ele existe e ele é sustentado pelo quê? Tá? Quando nós falamos em fontes de direito penal, essas fontes elas são divididas em duas formas. Nós falamos que existe a fonte material e a fonte formal. O que é cada uma delas, tá, pessoal? Quando nós falamos em fonte material de direito penal, nós falamos o seguinte: fonte material, relacionado ao organismo dotado de poderes para a elaboração de leis. Então, a fonte material de direito penal é quem dispõe sobre a matéria. Quem pode legislar, quem pode editar leis que trata de direito penal, né? Então, quem pode tratar desta matéria, certo? E quando eu falo em fonte formal, nós temos a seguinte situação: fonte formal de direito material. Para a doutrina clássica, fontes formais do direito são os instrumentos pelos quais se exteriorizam o direito penal. Então, o que significa isso? Fonte material, matéria, tá? Associem essa palavra a matéria. Quem pode elaborar matéria que dispõe sobre direito penal? Né? Quem pode elaborar leis? Quem pode fazer esta matéria? E fonte formal são aonde que eu vou encontrar outros aparatos que vão auxiliar essa matéria, certo? Nós vamos ver agora de forma detalhada isso. Bom, quanto às fontes de direito penal,
nós temos duas doutrinas. Uma que é clássica, tradicional, e nós temos um entendimento de uma doutrina mais moderna, tá? O slide que está na tela, ele nos traz primeiro o entendimento sobre a doutrina clássica. Para essa doutrina clássica, a fonte material de direito penal é o órgão criador do direito penal. Quem é, no Brasil, o órgão que cria direito penal, que cria, que estabelece o que é crime e o que não é? A União, tá? A União, ela tem competência privativa para legislar sobre direito penal. Então, se no Brasil há uma intenção de dizer que determinada conduta seja configurada como crime, quem é que pode criar uma lei nesse sentido? O nosso Congresso Nacional, a nossa Câmara dos Deputados e o nosso Senado Federal, tá? Os vereadores de Uruguaiana podem criar um crime, podem criar uma lei e dizer que tal conduta é criminosa? O que vocês acham? Sim. Mais Professora, alguém? Oi. A lei municipal. Eu acho que para esses caras criarem lei, no mínimo eles tinham que ter nível superior. Tá. Entender alguma Mais coisa alguma opinião? de direito. Tá. Apesar que eu não respeito, Pessoal, seguinte, tá? Não, tá? Porque, ó, vejam bem o slide que está na tela. Quem é que pode criar lei de direito penal no Brasil? É a União, é o Brasil, é o país. Quando eu falo em União, eu falo em legislativo, que é o órgão que cria as leis no nosso país, legislativo federal, tá? Então, os deputados estaduais, os vereadores municipais não podem. A Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa do Estado não cria leis. Quem cria leis no Brasil é o Poder Legislativo. Quem pode criar leis penais no Brasil? O Poder Legislativo Federal, certo? Nenhum então, tipo de gravem lei, isso. professora? Não. Vejam bem, lei penal, tá? Quem vai... Lei que fala de crime, né? Por quê? Falando de um modo geral, pessoal, no Brasil, quem é responsável... Nós temos 3 órgãos, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Desses 3 órgãos, quem é o órgão responsável por criar leis? É o legislativo, tá? No município, o legislativo é a Câmara de Vereadores. No estado, o legislativo é os deputados, né, estaduais, que é a nossa Assembleia Legislativa. E no país, né, no âmbito federal, é o Congresso Nacional, que é dividido na Câmara dos Deputados e no Senado, certo? Todos essas 3 esferas, elas podem criar leis, criam leis, certo? Agora, a única que pode criar lei penal é a federal, tá? Então, não existe, por exemplo, não pode, por exemplo, um vereador dizer o seguinte: olha, quem furar a fila da padaria comete um crime e pode ficar até 6 meses preso. Não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é a União, é o Poder Legislativo Federal. Certo, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso? E essas leis A única orgânicas, coisa por que exemplo... vocês... Oi. E essas leis orgânicas que tem no município que são votadas pelos vereadores, o que são? Ela não é lei criminal, tá? Quando eu falo, aqui nós estamos falando de direito penal, ou seja, o que é uma lei criminal? É o nosso Código Penal, que vai nos dizer: matar alguém é um crime, roubar é crime, furtar é crime, né? Praticar estupro é crime, isso é matéria criminal. Agora, por exemplo, se
lei orgânica é como se fosse a constituição do município. Ela tem validade para o município, ela não envolve matéria criminal. Se o município quer falar de uma situação de... O município quer regulamentar o estacionamento rotativo, por exemplo. Estacionamento rotativo tem algo relacionado a crime? Não, tá? Não é. O que é o estacionamento rotativo? Ele existe para fins de organização do município, tá? Então, o município pode legislar sobre isso, pode editar leis sobre isso, porque ela não é lei de direito penal, certo? Então, tudo que for matéria de direito penal, quem vai fazer a lei é o nosso Congresso Nacional. Então, até eu sugiro que vocês anotem, no slide eu coloquei o seguinte, que no Brasil, a União tem competência privativa para legislar sobre direito penal. Eu sugiro que vocês acrescentem com a seguinte informação. No Brasil, a União tem competência privativa para legislar sobre direito penal, vírgula, por intermédio do Poder Legislativo, um travessão, Congresso Nacional. Certo, pessoal? Podemos seguir? Então, quem cria a lei no Brasil, lei de direito penal no Brasil? Quando eu falo de direito penal, eu falo de algo envolvendo crime, eu falo que é o Congresso Nacional que cria essa lei, tá? Seguindo aqui, além da fonte material do direito penal, que é quem tem a possibilidade de criar lei penal, né, lei criminal, nós temos as fontes formais de direito, tá? O que são as fontes formais de direito? São os instrumentos pelo qual o direito penal se exterioriza. Vamos lá. Praticar um abuso sexual, praticar um crime de lesão, praticar uma lesão corporal, é crime? É ou não é? Praticar estupro, é um crime? É um crime. É um crime, tá? E Sim. quem é que determina que isso é um crime? A lei? Aonde está escrito? A União. A lei. Isso, a União por meio da lei, tá? Então, a União, o Congresso Nacional é a fonte de direito penal, a lei é fonte de direito penal. E além da lei, nós temos os princípios gerais de direito, que vão orientar essa questão, e o costume. Como eu dou o exemplo de costume? Quando o crime ele é praticado, pessoal, durante o repouso noturno, pode ser que a pena da pessoa que vai cumprir, ou seja, os anos que ela vai ficar presa, sejam aumentados em razão disso, tá? Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. Será que o horário de repouso noturno, ou seja, o horário que é destinado para as pessoas ficarem em casa dormindo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, é o mesmo horário de repouso noturno lá da Bahia? É o mesmo horário de repouso noturno lá de Rio Grande do Norte? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, agora que é inverno, 19 horas é o horário que 6 e pouco, né? 19 horas escurece. Se for lá para cima do estado, vai para o Rio Grande do Norte, vai para outros estados lá, quando vê 5 horas da tarde já é noite, né? Então, e 4, 5 da manhã lá já é dia, e aqui não. Então, o horário que é noturno lá, que é o que a gente chama de horário de repouso noturno, talvez seja diferente. Então, isso pode influenciar numa questão de análise de crime, certo? Então, nós vimos as fontes de direito. Quem cria norma, quem cria regra, quem cria lei de direito penal? A União, por meio do Poder Legislativo Federal, que é o nosso Congresso Nacional. E, além disso, eles criam o quê? Leis.
tá? E além das leis, nós temos outras fontes de direito penal, que são os princípios e os costumes. E aqui nós temos uma outra visão, que é uma doutrina moderna. O que é essa doutrina moderna? Ela também considera que fonte material de direito é a mesma coisa. Quem cria norma, quem cria a regra de direito penal é o Congresso Nacional. Mas em relação às fontes formais, é um pouquinho diferente. Então, o que ela diz? Ela diz que nós temos fontes formais imediatas, fonte formal mediata e fonte informal do direito penal. Quais são as fontes formais imediatas? A nossa lei, tá? A Constituição Federal, os tratados que o Brasil faz parte, jurisprudência. Alguém já ouviu falar dessa palavrinha gigantesca e monstruosa? Tá? Jurisprudência, pessoal, se vocês quiserem anotar, são as decisões dos tribunais, né? Então, quando o nosso STF, quando o nosso Tribunal Regional edita alguma decisão, se chama jurisprudência, tá? Outras fontes formais imediatas são os nossos princípios, que daqui a pouco nós vamos conversar melhor sobre eles, e também norma penal em branco, tá? O que é a norma penal em branco? É uma norma geral que fala de direito penal, que fala de crime, mas ela não traz nenhuma sanção específica, tá? Essa não é assim, não há necessidade de vocês terem um conhecimento mais relevante sobre isso, tá? Então, mas a título de informação, isso é mais, o direito aprofunda mais essa questão, mas norma penal em branco é quando há uma lei que fala de direito penal, mas ela não traz uma sanção, ela não traz uma punição específica. Tem que ter uma outra lei para regulamentar isso, tá? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, qualquer coisa, vocês só me avisem, tá? Fonte formal mediata, né? Ou seja, aquela que não é logo, não é a imediata, não é a que logo eu busco para analisar uma questão de direito penal, mas ela está um pouquinho mais distante. É a doutrina. O que é a doutrina? Os livros, tá? Os livros, o que os autores de livros falam. E aqui, diferente da doutrina clássica, a doutrina moderna diz que os costumes, eles são fontes informais de direito penal, tá? Então, para fixarmos essa questão das fontes, qual é a fonte material de direito penal? Quem cria leis sobre direito penal? Quem cria a lei de direito penal? O Legislativo Federal. Legislativo Federal. Ótimo, Maristela, né? Ótima colocação. Tá, pessoal? Memorizar isso. Quem cria lei sobre crime é o Legislativo Federal. O Legislativo Estadual, nossa Assembleia, nossos deputados estaduais, nossa Câmara de Vereadores, tá? Que é o nosso Legislativo Municipal, criam outras leis. Lei criminal, quem cria crime é só o federal, certo? Vamos falando, então, agora, vamos seguir falando do direito penal. Para que serve o direito penal? Por que ele existe, tá? Pessoal, quando nós falamos em direito penal, nós temos que, quando nós falamos na função do direito penal, nós estamos pensando o motivo pelo qual ele existe, motivo pelo qual ele serve. O direito, pessoal, de um modo geral, ele possui vários ramos, tá? Quando eu falo de licitação, por exemplo, que o município precisa comprar merenda escolar para as escolas, eu estou falando de direito administrativo. Quando vocês, por exemplo, fizeram o contrato para contratar com a faculdade e ingressar no curso, tá? No curso de gestão e segurança privada, vocês fizeram um contrato com a faculdade. Isso é uma relação de direito civil,
Não sei se tem alguém aqui que trabalha no comércio, por exemplo, que é proprietário de alguma loja ou trabalha em alguma loja e vende uma mercadoria. Há uma negociação de compra e venda. Vou na loja e compro uma blusa. Isso é direito civil, tá? E quando eu falo que alguém matou, uma pessoa matou a outra, eu estou falando de uma relação de direito penal, tá? Então, nós temos vários ramos do direito. E, de um modo específico, nós estamos falando que envolve a nossa disciplina de criminalística do direito penal. Para que ele serve, tá? Por que vocês acham que existe o direito penal? Por que existe o direito criminal? O que vocês acham? Por que o poder legislativo da União, né, o nosso Congresso Nacional, edita leis e estabelecem o que é crime ou o que não é crime? Alguém chutaria? Alguém dá um palpite? Não tem ideia. Então, seguinte, pessoal. O fato de nós convivermos em sociedade, só esse simples fato, ele acaba gerando a possibilidade de termos conflitos, tá? E o direito, ele surge para quê? Para solucionar esses conflitos, tá? E nós temos algumas situações em que esse conflito, ele é tão drástico, que ele gera uma situação de tamanho repúdio, que tem que entrar o direito penal para atuar, tá? Professora, Explicar esse direito penal ele serviria como proteção? Proteção, tá? É uma corrente, tá? Boa colocação, Maristela, tá? Para explicar o porquê que existe o direito penal, nós temos duas correntes. Então, nós temos dois autores, dois estudiosos do direito que explicaram o motivo pelo qual existe o direito penal. Um desses autores é o Klaus Roxin, que ele fala que o direito penal ele existe por uma função teleológica. E outro autor é o Günther Jacobs, que ele vai nos dizer que ele é um autor mais radical. Então, ele vai dizer que o direito penal existe porque há necessidade de uma punição mais radical. Nós vamos ver agora um pouquinho disso. O porquê que existe o direito penal. Na visão teleológica, a função do direito penal é proteger bens jurídicos relevantes para a vida em sociedade. E aí entra a colocação da colega Maristela, tá? Função do direito penal é proteger bem jurídico relevante para a vida em sociedade, tá? Se não há lesão a bem jurídico ou relevante perigo de lesão, o direito penal não deve intervir. A função do direito penal é assegurar bens jurídicos. O que eu peço que vocês tomem nota nessa questão? Bem jurídico, tá? O que é um bem jurídico? A vida é um bem jurídico, a integridade física é um bem jurídico, a imagem é um bem jurídico, tá? Então, todas essas questões envolvem bem jurídico relevante. Por exemplo, alguém praticou a tentativa de homicídio contra outra pessoa, né? Alguém tentou matar uma pessoa. Teve um relevante perigo a um bem jurídico? Teve um relevante perigo a um bem jurídico? Sim, né? Porque nós tivemos uma vítima que teve a vida. É o bem jurídico mais relevante que nós temos, tá? Então, quando eu falo em bem jurídico, eu não estou falando de bem de celular, de computador, de casa, tá? Também é bem jurídico, mas não é só isso. Bem jurídico é a casa, é o carro, é a calça, é a blusa, é a vida, é a integridade física, tá? É a preservação da imagem. Tudo isso é bem jurídico, tá?
entra com uma ação de indenização, nada do crime, tá? Mas, por exemplo, entra com uma ação no Poder Judiciário porque teve um dano moral. O que tu teve atingido? A tua moral, a tua integridade, a tua imagem, por exemplo, e tudo isso é bem jurídico, certo? Para o direito penal, o direito penal é a última coisa que vai se recorrer. Então, para que ele possa exercer uma função, ele vai servir para proteger um bem jurídico relevante. Então, ele vai servir para proteger o patrimônio e, por isso, existe o crime de furto, existe o crime de roubo, tá? Ele vai servir para proteger a vida. E, por isso, existe o crime de homicídio, crime de lesão corporal, certo? Então, numa primeira visão, para que serve o direito penal? Para proteger bens jurídicos relevantes, certo? Podem anotar que nessa questão, para que serve o direito penal? Para proteger bens jurídicos relevantes, certo? E nós temos esse outro autor, que é o Günther Jacobs, que ele tem uma visão radical. Ele tem um que se chama de funcionalismo radical. O que ele nos diz? Ele nos diz que a função do direito penal não é proteger os bens jurídicos, porque quando o direito penal ele é acionado, esse bem jurídico já foi violado. E, de certa forma, essa visão está correta, porque houve um assassinato, né? Já houve uma lesão a um bem jurídico de alguém, ou seja, já feriram, já acabaram com a vida de uma pessoa, tá? Então, o que esse autor ele nos diz? Que o direito penal ele existe quando um indivíduo descumpriu uma norma e por isso ele deve ser punido. Então ele nos traz a ideia de que o direito penal ele existe para punir aquela pessoa que descumpriu uma norma, que descumpriu uma lei, tá? E esse autor ele é bem radical e ele chega a nos dizer que aquela pessoa que comete um crime, ela não pode ser considerado como um cidadão, tá? Tu não pode dizer que uma pessoa que mata alguém, que rouba, que estupra, seja considerado um cidadão, tá? Então, o que eu peço, resumindo tudo isso, que vocês anotem? Função do direito penal, tá? Num primeiro momento, proteger bens jurídicos relevantes. E num segundo momento, punir as pessoas que descumpriram norma de direito penal. Anotado? Vou repetir. Qual é a função do direito penal? De forma resumida, nós podemos dizer que, primeiro, a função do direito penal é proteger bens jurídicos relevantes. E segundo, a função do direito penal é punir quem descumpriu a norma penal, quem descumpriu uma norma legal, certo? E tomem nota para não esquecer. O que é bem jurídico relevante? Tá? O que é um bem jurídico? É o patrimônio, é a vida, é a integridade, é o corpo, tá? É a imagem, a honra, tudo isso é bem jurídico. Por exemplo, nunca ouviram falar em calúnia, difamação? Quando alguém pratica um crime de calúnia, difamação, o que está se ferindo? A imagem, a honra de uma pessoa. E isso é bem jurídico relevante, certo? Entendido a função do direito penal? Sim. Certo? Então, duas funções. Proteger bem jurídico... Oi. A pessoa que comete um crime de lesão corporal,
ela é considerada um cidadão de bem? Tá? Na verdade, é o seguinte, no direito penal brasileiro, eu trouxe para vocês uma visão, que é o que está na tela, desse autor, que é o Jacobs. Ele era um autor alemão, e ele dizia, quem comete crime não pode ser considerado cidadão, tá? No atual direito penal brasileiro, nós não temos isso, tá? Então, com base no que esses dois autores que eu mostrei para vocês aqui falaram, tá? A gente tem essa questão de nós podemos tirar as duas funções do direito penal: proteger bens jurídicos e punir aquelas pessoas que descumpriram uma norma, tá? Mas no direito penal brasileiro, na questão criminal do Brasil, nós não temos isso, tá? Quem comete crimes não deixa de ser um cidadão, tá? Ele ainda exerce seus direitos e tem deveres a cumprir, porém ele tem a sua liberdade de certa forma limitada, né? E suprimida esse direito, tá? Mas nós não temos essa visão radical que esse autor tinha, certo? Seguindo, então, o que é um crime, pessoal? Vamos falar de crime, certo? Como? Não, ok, tudo certinho. Joia. O que é crime, pessoal? O que vocês acham que é um crime? É quando alguém descumpre a lei. Quando alguém descumpre a lei, tá? Qualquer lei, porque nós vimos que existe lei que fala só para regulamentar o estacionamento rotativo. Nós temos uma lei que fala, por exemplo, que uma pessoa tem direito a adquirir um imóvel por uso capião, tá? Se descumpre isso, também é crime? Ou se reivindica algo nesse sentido, é crime? Crime é um descumprimento de uma lei de norma penal, tá? De Sim. direito penal, proteção de bem jurídico relevante, tá? Então, o que é crime? Falando de uma forma mais técnica, né? Crime é todo fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável, tá? Vamos ver o que são essas três palavrinhas. Quando eu falo que crime é fato típico, típico é o que está descrito em lei, tá? Eu não sei, pessoal, se alguns de vocês, por acaso, já fizeram algum boletim de ocorrência, e não sei se vocês, né, já tiveram a oportunidade ou de verificar algum boletim de ocorrência. Por exemplo, eu extraviei um documento, eu não sei aonde eu coloquei meu documento, tá? E eu tô precisando desse documento e eu preciso fazer um novo. Para fazer um novo, o que eu faço? Eu procuro a delegacia de polícia e registro, né, que houve um extravio de documento. Por que eu registro isso? Porque eu estou sem os meus documentos, óbvio, e porque alguém pode encontrar os meus documentos na rua e sair abrindo conta por aí, tá? Então, eu faço isso para quê? Para ter um cuidado, para me precaver. No boletim de ocorrência, isso é um crime? Eu perder o meu documento é um crime? Não, né? Não é um crime. Não tem nada, não vou pagar criminalmente, não vou ser condenado por ter perdido o meu documento. Então, quando eu procuro uma delegacia de polícia para fazer um registro de extravio de documento, vocês vão verificar que lá em cima no registro do boletim vai estar escrito o seguinte: fato atípico. O que significa isso? Significa que não é um crime, que não é um fato inicialmente que é descrito numa lei como crime, tá? Então, quando eu falo que o crime é um fato típico, eu também falo que o crime é um fato ilícito ou antijurídico, ou seja, é uma conduta contrária àquela que está descrita na lei. Ou seja, eu pratico alguma coisa
contrário ao que a lei estabelece, tá? E culpável. O que significa culpável? Eu posso atribuir a responsabilidade, a culpa para alguém, certo? Exemplificando, no Código Penal, no artigo 121, diz o seguinte: matar alguém, pena de tanto a tanto, tá? Tá lá descrito no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Isso significa que o quê? Está descrito no Código Penal. Está descrito aonde? Na lei. É um fato típico? É ou não é? É, né, pessoal? Por quê? Porque eu cometi uma conduta contrária à lei. Ele é um fato ilícito. A lei diz que se eu matar alguém, eu tenho uma pena de tanto a tanto. Então, a lei me diz, não mata, tá? Fui lá e matei. O que eu pratiquei? Uma conduta contrária ao que a lei estabelece, tá? Eu que pratiquei esse fato, eu tenho culpa? Tenho. Eu devo ser responsabilizada? Sim, tá? Então, crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Fato descrito em lei, conduta contrária do que está descrito em lei e que eu possa responsabilizar uma pessoa. Certo, Everton? Professora, mesmo sendo em legítima defesa? Não, tá? Aí é uma situação diferente, tá? Quando eu falo em praticar um ato que está em legítima defesa, é o que a gente chama de excludente de ilicitude, tá? Então, por exemplo, eu estou dentro da minha casa, tá? Estou dentro da minha casa e de repente chega uma pessoa e quer vir para cima de mim e me furtar e me roubar, enfim, me violentar ou quer me matar. E o que eu faço? Eu pego algum instrumento que eu tenho em mãos e uma arma ou uma faca e atinjo essa pessoa e mato ela, tá? O que vai... É um fato típico? Eu matei alguém? Matei, tá? Então, ele não deixa de ser típico. Ele está descrito em lei. Matou alguém, tá? Ele é um fato culpável? Sim. Por quê? Porque fui eu a responsável pela morte da pessoa. Agora, ele deixa de ser ilícito. Por quê? Porque eu matei para me defender. Eu não tinha outra forma de me desvencilhar daquela situação. Então, para salvar a minha vida, eu tive que fazer isso. Aí ele não é crime, tá? Ele está descrito em lei, mas ele deixa de ser ilícito, tá? Então, quando nós temos a legítima defesa, não. Quando nós temos um estado de necessidade, também não, tá? Então, legítima defesa, praticar algo em legítima defesa não é crime. Certo? Então, o que é crime? Fato típico, descrito em lei, ilícito, que envolve uma conduta contrária à lei, e culpável, ou seja, em que há possibilidade de responsabilizar alguém por um determinado acontecimento, tá? Seguindo aqui, pessoal, agora já nos encaminhando para uma segunda parte, nós vamos falar sobre os princípios norteadores do direito penal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns 10 minutinhos de intervalo, pode ser, para vocês tomarem uma água, comerem alguma coisa, irem ao banheiro, e aí a gente volta e encerra a nossa aula falando dessa parte dos princípios de direito penal. Tem coisas bem legais aqui, que envolve o princípio da insignificância, tá? O princípio da insignificância, o princípio da intervenção mínima, tem umas situações bem legais de nós conversarmos, tá? Então, uns 10 minutinhos e aí a gente volta para essa parte final da aula, tá bom?
Bom, pessoal, vamos retomar, tá? Vamos retomar para a nossa segunda parte da aula, falando então ainda sobre o direito penal, né? Primeiro, eu lembro que é importante nós termos o conhecimento básico do direito penal, o que é um crime, o que eu devo considerar para ver se ocorreu um crime ou se não aconteceu um crime, tá? Por quê? Porque quando nós falamos em fundamentos de investigação e criminalística relacionado à área de vocês, tá? Nós estamos falando da possibilidade de vocês atuarem como peritos criminais, né? E para atuar como um perito criminal, eu devo ter um conhecimento básico sobre o que é crime, por que existe o direito penal. O direito penal é o que trata sobre os crimes, tá? Quem é que pode editar leis criminais aqui no Brasil? Então, resumindo o que nós já conversamos hoje, nós vimos que é o Poder Legislativo Federal o responsável por criar leis que disciplinam o direito penal brasileiro. Então, quem pode editar leis que envolvem a matéria criminal, a matéria penal, é o nosso Congresso Nacional, tá? É o Poder Legislativo Federal. Nós já vimos também que o direito penal, ele existe, né? Porque com a finalidade de proteger bens jurídicos relevantes, e ele existe também para punir aquelas pessoas que praticam ofensas a esses bens jurídicos relevantes. E essas pessoas praticam, então, crimes, tá? E nós vimos também que crime é um fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, crime é um fato que está descrito em lei, é uma conduta praticada por alguém contrariando a lei e é uma conduta praticada por uma pessoa, ou seja, eu vou responsabilizar alguém que vai ser considerado culpado pela prática de um crime, tá? E nós vimos lá no comecinho da aula que nós temos a norma. Norma é um gênero e essa norma ela é dividida em duas espécies, que são os princípios e são as regras. Nós vimos que quando eu falo em regra, eu falo em lei, tá? Eu falo em texto de lei. E quando eu falo em princípios, eu falo em algo que orienta, algo que dá um norte, tá? E o direito penal, ele tem alguns principais princípios que orientam e é sobre eles que nós vamos conversar nessa segunda parte da aula, certo? Então, o primeiro princípio é da exclusiva proteção de bens jurídicos. O que significa isso? A criação de tipos penais, ou seja, a criação de fatos descritos na lei como criminosos, deve ser pautada pela proibição de comportamentos que exponham a risco ou lesionem bens jurídicos, valores essenciais para o ser humano. Então, o que eu posso dizer? De acordo com o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, eu posso dizer que o direito penal ele existe para exclusivamente proteger bens jurídicos relevantes. Então, se vocês quiserem anotar isso, é importante, tá? O direito penal existe para proteger de forma exclusiva bens jurídicos relevantes, tá? Esse é o primeiro princípio. Então, se eu estou diante de uma situação que não envolve uma proteção a bem jurídico relevante, eu não tenho uma proteção de direito penal. Por exemplo, entro com uma ação contra uma pessoa dizendo que eu fui caluniada, que esta pessoa me caluniou, e eu entro pedindo a condenação desta pessoa por calúnia. E chega lá, é instaurado um processo, e chega lá no juiz e o juiz verifica, opa, mas não houve calúnia de uma parte em relação à outra. O que aconteceu aqui foi um desentendimento entre duas vizinhas e uma ofendeu a outra, de forma recíproca, tá?
Então, quando eu estou diante de uma situação assim, em que uma pessoa ofende a outra, que é algo recíproco, né? E não teve nenhum excesso por uma das partes, eu não posso dizer que aconteceu uma ofensa nesse sentido, tá? Então, não é algo relevante a ponto de condenar criminalmente uma pessoa, tá? Então, isso é um princípio de direito penal, um princípio de proteção exclusiva. Oi? Professora, meu nome é Lázaro. Fiquei com uma dúvida nessa questão aí. No caso, professora, quando as pessoas se ofendem, tipo, como na cor racial, mas uma ofende a outra, isso também, por mais que as duas possam também vai gerar alguma coisa, ou fica só quando uma fala, uma é racista, no caso, um exemplo, e a outra não ofende, né? Mas quando as duas partes se ofendem, como é que fica? Ótimo, Lázaro, ótima a tua colocação. Assim, ó, como eu digo, para quem é do direito, quem é do ramo do direito é muito acostumado com essa questão. E no direito é o seguinte: depende, tá? No direito tudo depende. Então, depende do caso concreto. Então, eu posso ter uma situação em que as duas pessoas, seja uma questão de ofensa racial, e eu posso verificar uma situação em que as duas pessoas se ofendem e se verifica, depois apurando, com base nas provas que foram colhidas, ou seja, o juiz ouviu testemunhas, né, verificou a situação, enfim, analisou uma perícia, né, num determinado caso, e ele vai verificar, olha, uma ofendeu mais que a outra, ou então foi efetivamente, mesmo que, digamos assim, tem o João e a Maria. O João ofendeu a Maria e a Maria ofendeu o João, tá? Vai depender do caso concreto, mas pode sim o João ofender a Maria e a Maria ofender o João e os dois serem condenados por isso, tá? O João ser condenado porque ofendeu a Maria e a Maria ser condenada porque ofendeu o João. Pode ser ofensa racial ou, enfim, de outra forma. Ou eu posso verificar que era simplesmente uma bateção de boca entre o João e a Maria e que não teve nada de mais grave, que eles não se sentiram ofendidos, que eles não se sentiram ameaçados, que não houve nenhuma intenção nesse sentido, que foi uma bateção de boca ali, tá? Então vai depender muito do caso concreto, né, de cada caso, mas pode acontecer, principalmente na parte criminal, de um ofender o outro e se verificar que foi uma bateção de boca ou se verificar que foi recíproco, mas que houve a ofensa, tá? E os dois são condenados, tá? Seguindo aqui, pessoal, princípio da intervenção mínima. E até aqui eu coloquei um alertinha porque ele é muito importante. O que significa intervenção mínima? O direito penal, o direito criminal, ele só vai intervir, ou seja, ele só vai ser acionado quando eu não conseguir resolver de outra forma, tá? Então, quando eu não tenho o que fazer de outra forma, de tentar um acordo, de tentar apaziguar a situação de outra forma, o direito criminal vem para intervir. Então, não é toda e qualquer situação que vai parar na esfera criminal, que vai se tornar crime. Tem que ser algo que envolve uma questão relevante, tá? Que gera uma lesão ou um perigo de lesão relevante a um bem jurídico protegido, tá? Então, ele segue o princípio da intervenção mínima. Eu não posso ficar entrando e registrando o boletim de ocorrência todo momento porque eu bati boca com a minha vizinha, tá? E isso se resolve de outra forma, isso se resolve com uma conversa, se resolve na parte cível, que nós chamamos, tá? Mas não é todo momento que eu vou dizer que eu fui ofendido, que eu sofri calúnia, injúria, difamação pela minha vizinha, porque a gente não se dá bem, tá? Então, é a intervenção mínima, tá? Ele é acionado quando não há outra saída. Claro que, quando nós falamos que aconteceu um furto,
que aconteceu um roubo, que aconteceu um homicídio, que aconteceu uma tentativa de assassinato, eu não tenho como tentar resolver de outras formas, né? Porque houve uma ofensa ao quê? A um bem jurídico relevante, ao patrimônio, à vida, tá? E ele tem que intervir. Agora, se eu tenho uma situação em que eu acordei e olhei para minha vizinha e disse bom dia, e minha vizinha disse bom dia por quê? Tá? E eu ficar ofendida com isso, não, tá? Não, porque eu posso solucionar de outra forma, certo? Então, é um princípio bem importante e eu ressalto, porque nos ramos do direito, quando a gente fala direito civil, direito administrativo, direito comercial, tributário, onde nós vamos encontrar o princípio da intervenção mínima no direito penal. Ele é o último recurso, tá? É a última saída. Não tenho como resolver isso de outra forma, vou ter que recorrer à lei penal, certo? Geralmente também isso acontece em familiares, né, professora? As brigas também. É muito comum. Isso. É outra questão importante, Lázaro, agora que tu comentaste, e eu lembrei outra situação, são as questões de violência doméstica, tá? De Maria da Penha. É muito comum, às vezes, assim, o casal tá meio brigado e a mulher, para dar um susto no homem, vai lá na delegacia e registra. Ai, ele acordou, não me deu bom dia e me chamou de preguiçosa, tá? É muito comum isso, tá? É muito comum e a mulher quer ir lá vai lá e registra a ocorrência, tá? E aí, no outro dia, retira essa queixa. Ou o contrário, o homem vai lá e registra, enfim, contra a mulher, diz, ai, porque ela me chamou de preguiçoso porque eu não ajudei a lavar louça, tá? Se resolve de outra forma. Ou há uma situação de, tipo, que se verifica até em casos que envolve, às vezes, registros de violência doméstica. Ah, porque ela não tá me deixando ver, ela não deixa eu ver meus filhos, ou ela não deixa eu, enfim, tá exigindo uma pensão e registra uma ocorrência policial. E não é um caso que se resolve por registro de uma ocorrência policial, um registro de violência doméstica. Não houve um crime de violência doméstica. O que aconteceu nesse caso? Um desgaste familiar, uma relação que acabou tumultuosa e que envolve outro tipo de relação, envolve um direito de família. E esse direito de família ele deve ser discutido em outro ramo, que vai usar outras técnicas absolutamente diferentes, inclusive numa tentativa de fazer com que as pessoas tenham seus ânimos acalmados, né? E tentam conviver de forma pacífica. Então, isso é muito comum também. Uma ofensa entre pessoas na rua, entre vizinhos, entre uma relação de comércio que existe ou próprias relações domésticas, tá? Questão de violência doméstica, de pais e filhos, também é muito comum. Mas nem sempre é o direito penal, não é? Nem sempre aconteceu um crime. Às vezes o que aconteceu é um problema familiar mesmo, que é outro ramo. Certo? Então, direito penal, princípio da intervenção mínima. Quando não tem outra forma de resolver, ele entra para resolver a situação e punir alguém que descumpriu a lei penal. Aqui, pessoal, outro princípio que é muito importante, eu inseri o alertinho ali embaixo também. Princípio da insignificância. O que significa isso? O fato está caracterizado na norma formalmente, ou seja, é um crime, está descrito na lei como se fosse um crime, mas não há tipicidade material. Tá? É uma lesão irrelevante ao bem jurídico. Por exemplo, uma pessoa, ela tem 18 anos e ela conseguiu uma bolsa de estudos numa faculdade, tá? Ela conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade e ela não tem condições de pagar a mensalidade, justamente por isso foi concedida a bolsa, né? Foi verificada a situação financeira. E ela tem dificuldades, inclusive, de ir até a faculdade, de comprar o material que ela utiliza. E, diante disso tudo, ela vai até uma livraria e furta um caderno,
ela furta um caderno. Por quê? Porque ela não tem condições de comprar material, todo o material didático. Ela só está fazendo essa faculdade porque conseguiu uma bolsa e vai lá e furta um livro didático. Furto, esse furto, ele está descrito na lei como um crime? Sim. Furtar, subtrair coisa alheia para si ou para outrem é um crime, descrito no artigo 155 do Código Penal, tá? Ele diz ali, subtrair para si ou para outrem coisa alheia é crime de furto, tá? Agora, nesse caso, diante de todas essas circunstâncias, nós temos uma pessoa que não tinha condições de comprar, ela não tem antecedentes criminais, ela nunca se envolveu em fatos criminosos e ela furtou um caderno de R$ 5. Um juiz vai condenar ela a uma prisão de 1 ano, 1 a 4 anos? Não, tá? Por quê? Porque foi uma lesão irrelevante a um bem jurídico, tá? Então, isso nós chamamos de princípio da insignificância. Diga, professora, Lázaro. Oi. esses princípios da insignificância, no caso, eles também cabem a casos que alguém furtou algo e vendeu para mim, no caso, mas eu, sem saber isso, fui lesado. Alguém descobriu e veio na minha casa. Isso também é princípio da insignificância ou não? Ou não tem nada a ver? Não tem. Não. O que pode acontecer é que, se for um caso, uma situação, porque assim, ó, aí já vai ter um outro furto, um outro crime, tá? A compra de um objeto que tem origem criminosa, ou seja, comprar um celular furtado, comprar um notebook roubado, é o crime de receptação, tá? Então, claro que vai depender de toda a situação, mas ele não necessariamente não gera essa questão da insignificância. Pode acontecer no seguinte caso, comprei um caderno e esse caderno, a pessoa que me vendeu furtou ele, tá? E eu não sabia disso e comprei. Era um caderno de R$ 10, então é insignificante, tá? Aí pode aplicar. No caso, seria objetos, então, de menores valores, então. Isso, quando é algo de menor valor, que não gera uma ofensa grande. Porque o fato de não conhecer, né, de não saber a origem, aí isso não entra nessa questão do princípio da insignificância. Isso é bem relevante, bem legal a tua colocação. Até aqui eu trouxe para vocês 4 situações que se considera, né, hoje, para ver se houve uma ocorrência ou não se eu posso considerar isso uma conduta insignificante ou não, tá? Primeiro ali, ó, tem as linhas A, B, C e D, tá? O A, mínima ofensividade da conduta. Então, imaginemos o seguinte, uma pessoa furta um caderno de uma livraria, que é uma empresa grande, tá? Então, foi uma mínima ofensividade da conduta, não foi algo relevante, não foi algo que causou uma ofensa maior, tá? A ausência de periculosidade social da ação. Ou seja, a pessoa estava caminhando pela livraria, pegou o caderno e foi-se embora. Ela não agrediu ninguém, ela não faz isso não faz isso todo dia, tá? Então ela não é uma pessoa perigosa para a sociedade, né? Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei para vocês, a pessoa foi lá e furtou o caderno porque ele não tinha condições de comprar. Então, assim, a reprovabilidade do comportamento dele é errado, óbvio que tá? Mas, diante dessas circunstâncias, não é algo assim tão expressivo como outras situações, tá? E inexpressividade da lesão jurídica perpetrada. O que significa isso? Foi lá, furtou um caderno de R$ 5 de uma livraria enorme, que tem
filiais em 10 cidades do estado, tá? Então, aquele furto ali não vai causar uma lesão expressiva, uma lesão relevante. Então, são essas questões que se aplicam ao princípio da insignificância. E trazendo para a área de vocês, por exemplo, atuando como um perito criminal, vocês vão investigar a ocorrência de um furto, tá? Verifica a ocorrência de um furto, vocês vão até o local e, enfim, atuando como na perícia criminal ou, enfim, por meio da polícia, né? Com o perito da polícia ou perito criminal em si, vão até o local verificar os vestígios. E verificando os vestígios, averiguando o local do crime, verificando a situação, vocês também vão poder, a partir disso, analisar e emitir um relatório, e com base no relatório que o perito emite, é uma base para um juiz, né, dizer, olha aqui no laudo, foi praticado o crime, um lugar, a pessoa entrou, foi despercebida, ela entrou, pegou o caderno, não machucou ninguém, não ameaçou ninguém, não praticou, o perito analisou as câmeras de segurança, não teve nenhuma conduta de maior ofensibilidade, né? Então, aí entra um trabalho de perícia que pode chegar a essa questão de dizer que aplica o princípio da insignificância. Ou não, né, pessoal? Ou vocês podem verificar, estão atuando como peritos criminais e chega o caso de uma mulher, por exemplo, de uma senhora, que vai a uma farmácia e furta um shampoo, tá? E aí chega lá o registro. Depois, no outro dia, vem o proprietário de outra farmácia dizendo que uma mulher esteve lá e furtou um sabonete. Aí, no terceiro dia, vem o dono de outra farmácia e diz, olha, teve uma senhora aqui e furtou uns perfumes, tá? Aí, como perito criminal, como investigador na polícia, enfim, atuando nessa área de criminalística, surge um alerta. Poxa, em 3 dias, uma pessoa com as mesmas características furtou algo em estabelecimentos diferentes. Se eu considerasse que essa pessoa furtou um sabonete na farmácia, poderia se aplicar o princípio da insignificância? Poderia, tá? Um sabonete custa R$2, o que é um sabonete, né? Agora, ela furtou um sabonete num dia, ela foi no outro dia e furtou um shampoo, foi no outro dia e furtou um perfume. Opa, tá? Ela está fazendo várias situações, embora seja uma coisinha pequena, ela está fazendo isso todo dia e em toda a cidade. Então, faz um relatório expondo toda essa situação para que já fique o alerta para o juiz, para o delegado, para o Ministério Público. Olha, isso não é insignificante, ela está causando lesão às pessoas na sociedade, certo? Então, nessa parte entra um perito criminal, entra um investigador para auxiliar, por exemplo, nessa verificação, se uma conduta pode ser considerada insignificante ou não. Claro que quem vai analisar isso é o juiz, tá? Mas conforme o relatório ali, já é o norte, né? É a descrição dos fatos. Tá? Outra situação aqui, tá, pessoal? Princípio da exteriorização ou da materialização do fato. O que significa isso? Não há ofensa ao bem jurídico sem ação. Não há como punir o pensamento do autor. Ou seja, tá? A pessoa ali, o João, pensando assim, eu tenho vontade de matar o fulano. Tá? Ele pensou isso. Isso é um crime? Não, tá? Tá a Maria lá pensando, eu tenho vontade de esganar a Ana. Isso é um crime? Não, ela só pensou, tá? Só vai ser crime a partir do momento em que essa pessoa agir. Ela pensa em esganar tal pessoa e ela vai lá e esgana a pessoa. Ela pensa em matar a pessoa e vai lá e dispara uma arma de fogo contra essa pessoa, tá? Então, para ver a configuração de crime, tem
essa intenção tem que ser tem que ir para o exterior, né? Quando eu digo exterior, ela não pode estar no pensamento da pessoa. Ela tem que acontecer um ato, né? O mero pensamento não há como punir. Nós temos algumas situações de crime de terrorismo, tá? Algumas situações que há a punição da intenção, né? Mas, via de regra, a regra geral é, para punir um fato considerar um fato como crime, ele tem que ser exteriorado. Não tenho como punir o pensamento. Eu quero matar tal pessoa. Eu quero esganar tal pessoa. Eu odeio aquela pessoa. Não, isso não é crime, tá? É o pensamento. Não tem como invadir o pensamento das pessoas. Certo? E outro princípio que também segue o alertinha é o princípio da legalidade. Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? Para que algo seja considerado crime, tem que ter uma lei prevendo que isso é crime, tá? Por exemplo, estou com essa caneta na mão e quebro essa caneta, tá? É crime fazer isso? Não. Por quê? Porque não está descrito na lei, não está descrito no nosso Código Penal que quebrar caneta, pena de tanto a tantos anos, tá? Então, para ser crime, tem que estar previsto na lei, certo? E se a caneta for sua, professora? Como? E se a caneta não for sua? Se a caneta não for minha, também. Aí depende da situação. Boa, Lucas, tá? Seguinte, se a caneta não for minha e se a caneta for do Lucas, por exemplo, e eu quebrei a caneta do Lucas, eu não pratiquei um crime. Eu pratiquei um dano a um bem material dele, tá? E isso se resolve aonde? No que a gente chama de direito civil. Ou seja, o Lucas vai poder cobrar da professora Venícia uma caneta nova. E se eu não lhe der uma caneta, pode entrar com uma ação cobrando essa caneta. Mas isso não é crime, tá? Porque não está descrito no Código Penal ou em lei que envolve direito penal sobre crime, tá? Por exemplo, emprestei uma roupa para uma amiga, tá? E essa amiga usou a roupa e rasgou a roupa. Eu posso cobrar dessa minha amiga que ela me ressarça essa roupa, mas isso não é crime. Isso eu resolvo no âmbito civil. Lembram? Princípio da intervenção mínima. É uma situação que eu vou discutir por meio de perdas e danos, e isso é civil, tá? Eu vou discutir na parte criminal se eu furtar a caneta de alguém, se eu me apropriar indevidamente do dinheiro de outra pessoa, né? E isso é responsabilidade criminal. Por quê? Porque está descrito na lei como crime. Se matar alguém, se furtar, né? Que é subtrair objeto de outra pessoa, se envolver em crimes de tráfico de droga, tá? Isso está descrito na lei penal que é crime. Agora, quebrei a caneta que o meu colega me emprestou, poxa vida, o que eu vou fazer? Vou pagar uma caneta nova para ele. Cível, tá? Fiz uma compra e venda de um carro. Comprei o carro, 0 quilômetro, tirei da concessionária e o carro começou a apresentar problema. Isso é crime? A concessionária vai ser presa por isso? Não, né, pessoal? Não. Por quê? Não, né? Porque não há um crime, não há uma previsão no direito penal que isso é um crime. Há uma previsão de que, olha, eu sou um consumidor, então o direito me protege, eu vou ir lá reclamar porque eu quero um bem conforme ela me prometeu, tá? Então isso não é crime. Eu busco outras formas de responsabilidade. Então, de acordo com o princípio da legalidade, legalidade vem de norma legal, vem de lei. Não existe crime sem lei anterior que o defina, tá? Então, para ser crime, a lei penal tem que dizer que é crime. Matar alguém é crime? Sim, porque o Código Penal descreve lá no artigo 121 que se eu matar alguém, eu vou
ser submetido à pena, tá? A pena de prisão. Furtar objeto de outra pessoa é crime? Sim, porque o artigo 155 vai me dizer que se eu subtrair coisa que não é minha, eu vou responder por isso, tá? Vender drogas, né? Vender maconha, cocaína, enfim, é algo que é crime? Sim, porque eu tenho uma lei que prevê que o tráfico de drogas é crime, tá? Então, vai ser responsabilizado criminalmente por isso. Certo? Então, princípio da legalidade. Só é crime aquilo que está definido na lei, tá? Na lei penal. E nós temos outras situações em que existem alguns crimes hoje que eles não são assim de maior gravidade e que acabaram ocorrendo de forma costumeiros, digamos assim, na nossa sociedade. Um exemplo que eu digo para vocês é o jogo do bicho, tá? O jogo do bicho é algo que é bastante difundido no Brasil, mas ele é o quê? Ele é um crime, porque é jogo de azar. A lei prevê que ele é crime. Por mais que as pessoas façam o jogo do bicho de forma corriqueira, ele é punível criminalmente, porque a lei ainda prevê punição para ele, tá? Então, é crime. O que a lei prevê como crime, é crime, tá? E aqui, pessoal, nos encaminhando para o final da nossa aula, vamos praticar um pouquinho, tá? Vamos ver uma situação, problema aqui. Olha só. Maria, sem antecedentes criminais, mãe de 2 filhos menores de idade, viu-se desempregada em razão de crise econômica instaurada no país. Diante da situação de total desespero, vendo seus filhos passar fome, Maria furtou um pacote de macarrão e uma lata de sardinha do mercado XX. Maria foi condenada a 1 ano de reclusão pela prática do crime de furto. Eu pergunto para vocês, diante do que nós conversamos hoje na aula, você considera correta a condenação da Maria? E por quê? Então, a Maria estava desempregada, situação de crise econômica no país, tem 2 filhos menores de idade, né? E não tinha como alimentar essas crianças. E numa situação de desespero, ela furtou um pacote de macarrão e uma lata de sardinha do supermercado XX. Ela foi condenada pelo juiz a 1 ano de reclusão, conforme estabelece o Código Penal, porque ela praticou um furto. Você considera correta a condenação da Maria? Por quê? O que vocês me dizem? Eu acho incorreta, professora. Incorreto. Porque eu acho que poderia ser uma condenação leve ou uma advertência, ou ela furtou para alimentar os filhos, foi uma necessidade, eu digo que foi desespero, né? E foi coisas insignificantes, né? Valores insignificantes. Isso, Ângela. Muito boa colocação. Alguém mais para ajudar a Ângela? É que roubar alimento e ficar preso por 1 ano é muito estranho, tem que ser uma detenção, uma semana, mas agora ficou 1 ano inteiro que roubou o alimento. No momento de necessidade. Certo, tá, pessoal? Mais alguém? Luiz Felipe, mais alguém para ajudar os colegas? Alguém tem alguma outra colocação? Não? Então, só para reforçar, correto o pensamento dos colegas, tá? Da Ângela e do Luiz Felipe. Diante dessa situação aqui, nós vamos ver o seguinte, antes de algum dos colegas, eu não lembro se foi o Lázaro, Everton, Lucas, enfim, um dos meninos ressaltou a questão da legítima defesa, tá? Legítima defesa, quando eu pratico alguma situação para me defender, ou seja, eu não tenho outra saída,
embora aquilo ali esteja descrito na lei como um crime, ele não é considerado ilícito, né? Porque eu não tinha outra saída. E quando nós estamos diante de uma situação como essa situação da Maria aqui, nós vamos aplicar o quê? O princípio da insignificância, tá? Ou seja, ela não tinha outra saída. Ela praticou um furto, tá? E a pena do furto, se vocês forem até o Código Penal e verificarem, ela é de 1 ano a 4 anos de reclusão, tá? Mas é como o colega disse, poxa, ela praticou um furto de um alimento numa situação de desespero, tá? E vai ficar 1 ano reclusa? Não, tá? Então, embora ela tenha praticado um fato típico, o que é fato típico? É o fato descrito na lei, tá? Embora furtar um alimento ou furtar qualquer coisa, subtrair algo que não é seu, seja um fato descrito na lei, nesse caso, eu vou aplicar o princípio da insignificância. E por isso, acredito, nesse caso, o juiz deveria ter absolvido a Maria, tá? Então, como resposta a essa nossa situação-problema, correta a colocação dos colegas, e vocês podem colocar que não está correta a condenação de Maria, porque nesse caso restam configurados os requisitos do princípio da insignificância, tá? Ou seja, embora a conduta da Maria esteja descrita na lei, a lesão a um bem jurídico, nesse caso, ela não foi relevante, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre o que nós vimos até aqui? Professora, Oi. Professora, no caso, diga, Lázaro. a senhora falou que um ano de reclusão, né? No caso também seria, esse 1 ano de reclusão podia ser de outra forma, ser pago, no caso, como um exemplo, agora me fugiu. Prestação Trabalho de voluntário? serviço. Isso, trabalho comunitário. Pode. Nesses crimes, é isso aí, tá? Nesses crimes menores em que não envolve a questão de não há uma ameaça ou não há, por exemplo, ofensa à integridade física da pessoa, né? Pode acontecer a conversão ao invés da pessoa ficar reclusa, ela tem a possibilidade de pagar essa pena dela de uma forma alternativa, que é prestando serviços à comunidade, ou então pagando uma determinada quantia, né? Comparecendo mensalmente no fórum para dizer, olha, eu estou aqui, né? O juiz determina às vezes, olha, não pode sair da cidade sem avisar, não pode mudar de endereço sem avisar, e caso descumpra essas medidas, aí a pessoa é recolhida, tá? Mas sim, nesses casos, assim, o código, ele estabelece, inclusive, isso, tá? Que nesses crimes com as penas mais brandas, de 1 a 4 anos, enfim, e que não envolve violência, que não são casos de pessoas reincidentes, porque às vezes tem situações de pessoas que praticam furto num dia, daí depois 2 meses ele vai lá e furta, e furta, e furta, e furta. Então, aí essa pessoa já é diferente, essa pessoa já tem um perigo para a sociedade, tá? Mas, sim, ela, digamos, nesse caso aqui, se mantém a condenação a 1 ano de reclusão e ela não tem antecedentes, o juiz converte e diz assim, olha, tu pode ficar nesse período de 1 ano prestando serviço à comunidade, e aí, então tu vai trabalhar numa escola, numa creche, enfim, tá? Alguma outra colocação, pessoal? Uma outra pergunta? Não? Então, aqui uma atividade pós-aula, para vocês pesquisarem e nós encerrarmos essa questão na semana que vem, tá? 2 perguntinhas.
Pode haver o reconhecimento do princípio da insignificância em caso de reincidência? Só para esclarecer vocês, claro que na semana vocês podem fazer pesquisas sobre isso, né? O tio Google ajuda bastante. Mas reincidente é aquela pessoa que já cometeu várias vezes um crime, tá? Então ela furtou hoje, aí daqui um mês ela pratica um roubo, daqui a 3 meses ela pratica uma lesão corporal leve, tá? Pode haver um reconhecimento do princípio da insignificância para uma pessoa assim, que é reincidente, ou seja, ela praticou vários crimes já, para pesquisar em casa, tá? E outra perguntinha aqui. Como a atuação de um perito criminal pode auxiliar para fins de verificação da aplicabilidade do princípio da insignificância, tá? Então, eu quero que vocês, com base no que a gente conversou hoje, que vocês façam pesquisas nesse sentido. E na semana que vem nós vamos iniciar a nossa aula conversando sobre isso, tá? Até uma sugestão, nós somos um grupo pequeno e isso é bom que a gente pode debater mais. Que vocês façam esse debate, pode ser, se vocês quiserem utilizar o nosso grupo do WhatsApp para isso, pode ser. Nós temos 4 turmas, né? Nós temos turma de calouros, turma do pessoal que está no meio do curso e temos o pessoal que está concluindo já o curso. Então, se vocês quiserem fazer por turma também, fiquem à vontade. Se vocês quiserem eleger uma pessoa para falar em nome de vocês, mas como nós não estamos em sala de aula, eu acho que é importante que vocês utilizem, por exemplo, tem mais afinidade com um colega, com outro, criem um grupo no WhatsApp ou utilizem o nosso grupo ali para fazer debate dessas questões, que com certeza é essa troca de conhecimento que nos auxilia a ser pessoas melhores e formar um melhor conhecimento sobre uma determinada situação, tá? Vocês entre vocês, eu para com vocês e eu com vocês, porque vocês tenham certeza que eu aprendo muito com vocês, ainda mais nesta oportunidade que eu estou tendo de trabalhar num curso que é diverso do direito, né? É uma experiência muito bacana, eu estou muito feliz com isso, tá? Então, sugiro que vocês façam isso. Essa pesquisa eu vou inserir no AVA, aliás, eu já inseri na pós-aula do AVA, então consta lá, e eu vou encaminhar nos e-mails que vocês me mandaram. Esse material também está todo no AVA, e quem ainda está sem acesso, eu oriento que entre em contato com o pessoal da faculdade, que eles vão, com certeza, realizar diligências nesse sentido, para que vocês fiquem bem assistidos, né? Certo, pessoal? Eu vou fazer a chamada, então. Eu só vou pedir que vocês respondam o nome e presente. Por exemplo, Venissa presente, tá? E assim que eu fizer a chamada, que eu chamar o nome de vocês, vocês podem se retirar. Se porventura alguém está com problema no microfone, eu peço que no grupo do WhatsApp vocês coloquem isso, que assim que eu encerrar a aula, eu verifico ali, tá bem? Fazer a chamada aqui, então. Só vou acessar o nosso portal. Professora, a senhora pode adicionar esse meu número no grupo, esse corporativo, esse meu telefone corporativo é o que eu mais uso. O meu privado não tenho usado tanto. Tá, pode? Eu só não tenho o número aqui. Eu precisaria anotar. Pode, deixa eu só parar a gravação aqui para não ficar na rede teu número, tá? Pronto, pode passar, Ângela. 991